Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. É um prazer tê-lo aqui novamente em mais um episódio. Aqui no Sinduscast a gente busca trazer profissionais que estão conectados na área da indústria da construção civil. Afinal, o Sinduscom é o sindicato da indústria da construção civil e a gente traz aqui nomes que contribuem para que o nosso mercado seja cada vez mais fortalecido e que a gente tenha evolução. A palavra sempre é essa. Acho que você que está aqui assistindo, a tua busca é constantemente por evolução. A gente não pode ficar parado, a gente tem que evoluir o tempo todo. E quando a gente busca evolução, a evolução acontece aonde? No conhecimento. Então, buscar conhecimento, vir, ouvir, guardar um tempo do seu dia para buscar esse conhecimento é muito importante. O Sinduscast é um projeto que tem o apoio do Sistema FIEP, que é o nosso grande parceiro, que nos ajudou a montar esse belíssimo estúdio que nós estamos aqui na nossa casa, aqui no Sinduscom Paraná Oeste, aqui em Cascavel. Além do Sistema FIEP, a SF Empreendimentos, Consultora Chimansky Fávero, a construtora JL e a Pedal Imóveis também são nossos apoiadores aqui do Sinduscast. A cada episódio nós trazemos um convidado especial para contribuir com conhecimento, mas é muito importante que você tenha acesso a esse conteúdo. E para você ter acesso, você precisa estar inscrito aqui no canal do YouTube para que você possa receber todas as vezes que tivermos novos vídeos, você possa receber aqui os vídeos novos. Então já se inscreve aqui no canal do Sinduscom, já ativa ali a sinetinha para você receber as notificações e ficar atento sempre que surgirem novos vídeos. Combinado? Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Hoje eu recebo aqui o Wilson Altíssimo, da DW Elevadores, 42 anos, casado, pai do Arthur, CEO da DW Elevadores, Tecnipool e LaserMed, diretor paranaense da ABEL, que é a Associação... Diretor paranaense da ABEL, hein? Sim. A Associação Brasileira das Empresas de Elevadores. É um cara que se destaca aí pela liderança e compromisso com ética e responsabilidade social. A trajetória aí de dedicação e superação, né? Como a gente conversava aqui antes, muito sucesso desde 2006 com a DW Máquinas, focada na fabricação de equipamentos para a indústria alimentícia, e hoje as suas empresas se expandiram para diversos setores, refletindo aí seu empenho, disciplina e perseverança. Em 2008, a DW se tornou a DW Inox. Isso. Expandidos para o design de aço inoxidável com produtos como móveis e corrimãos. E aí em 2011 lançou a Access Pool, seu primeiro elevador para piscinas. Nós falávamos aqui, vamos abordar um pouco esse tema de elevadores para piscinas. Em 2015 a empresa construiu uma sede moderna em Medianeira. Em 2016, o Grupo DW ampliou também as suas operações, atuando em 3 áreas: elevadores de piscinas, plataformas e acessibilidade e design em aço inoxidável. Em 2019 e 2020, virada de mesa, né, Wilson? Falávamos isso. A DW se transforma, então, em DW Elevadores, focando na produção de elevadores modernos e seguros, incluindo plataformas de acessibilidade, elevadores de passageiros, cargas e piscinas. E a empresa segue aí num ritmo acelerado, né? Tanto na fabricação como na manutenção de elevadores em diversos setores. A expansão para um complexo industrial maior reflete aí o crescimento impulsionado pelos DWianos e continua avançando. Wilson, exatamente. Seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para dar um pouquinho de informação sobre transporte vertical e é uma honra estar participando aí desse momento com vocês aí. Que bacana isso. Eu acho que a mobilidade como um todo, pensando nesse cenário que a gente tem hoje, ela tem evoluído muito. Eu falava antes sobre evolução de conhecimento, mas a evolução industrial, ela é muito grande, né? E ela tá sempre num ritmo muito acelerado. Eu costumo fazer uma analogia com a minha área de engenharia de fundações. É uma área que ela tem pouca inovação. Ela é lenta, eu diria, ela é lenta. Mas eu percebo que a tua área, a área da mobilidade, ela evolui muito rapidamente. Exatamente.
E a gente precisa da ajuda da parte das edificações Boa. para que esses equipamentos possam atingir o seu máximo desempenho. Sim. Né? Pensando lá no ano 2000 e hoje em 2024, teve uma evolução muito grande nessa mobilidade, né? Gigante. Hoje não se compara mais um elevador fabricado no ano de 2000 para um elevador fabricado recentemente, agora 2024, né? Já as versões 2025 entrando no mercado aí. Muita tecnologia embarcada. Muita tecnologia embarcada. IA entrando com tudo. A IA entrando de vez, né? Hoje, tecnologia, né, na nuvem, que a gente costuma falar aí, ela veio para ficar e só para somar, né, com os usuários. Nesse mundo cada vez mais vertical. Legal. Sabe, Wilson, eu trabalho diretamente, então, na área de projetos, de fundações, de contenções, e eu sou aquele cara que eu sou chamado lá no início, sabe? O cara comprou o terreno, primeira coisa é vamos fazer sondagem, por exemplo, Exato. né? Fazer sondagem, e aí as primeiras discussões já são o que nós vamos ter de fundação, como é que vai ser esse projeto, como é que nós vamos fazer, né? E eu vou colocar assim, há uns 10 anos atrás, assim, eu nunca me atentava muito à questão dos elevadores, né? Ah, beleza, a gente sabe que tem elevador, tem lá o poço de 1 metro, 1,5 metro, que a gente vai deixar, e deixa meio padrão, e depois a gente vê. Exatamente. E aí eu tenho visto um cenário hoje, uma mudança muito grande dessa percepção do elevador, de não mais algo como... Depois a gente vê isso. Exatamente. aí. Já agora como... Não, pera lá, a gente precisa pensar nisso desde o começo. Bem isso aí. Como é que tá isso aí? Como é que você percebe isso aí? Porque eu percebo essa mudança, acredito que você também percebe isso. A gente, como venda do equipamento, né? Fabricante, a gente vê muito ainda esse sistema de depois a gente vê. E é o que a gente vem trabalhando, né? Mudar essa mentalidade de vamos começar a construir a obra para depois a gente ver sobre o elevador. E aonde que começa tudo isso? Exatamente na fundação. Na alocagem dos blocos lá no fundo do poço. Boa. A gente pega muito problema aí com questão de poço raso, né? É levado meio que como um padrão, elevador de 2 pavimentos, de 10, de 15, de 20, o pessoal quer seguir a mesma medida, vamos falar assim, né? Porém, não é bem assim que funciona. Porque para a gente ter eficiência no condomínio, né, de locomoção, a gente precisa pensar muito em quê? Velocidade. E para cada velocidade, o equipamento requer uma medida específica e diferente. Né? A gente pode trabalhar elevadores de 1 metro por segundo a elevadores de 8 metros por segundo hoje. Né? Só que a caixa de corrida ela vai ser totalmente diferente uma da outra. Eu percebi isso de maneira muito clara. Recentemente nós fizemos... está em andamento, né? A obra do edifício Sunset, né? As 2 torres do Sunset, JL Sunset, JL é nossa patrocinadora, e como ali são 40 lajes, 40, eu não lembro exatamente, mas são muito próximo a isso. Eu lembro que nós estávamos na época discutindo sobre as alturas do posto do elevador. E aí, lá tiveram um estalo, cara, mas pera lá, mas esse elevador aqui é diferente. Esse elevador aqui que a gente tá comprando é um elevador que ele tem uma velocidade tal e a caixa dele é muito maior, não é a mesma caixa, a gente precisa de uma altura diferente. Não, pera lá, essa altura vai impactar, não sei, temos que ver e tal. Então, o que me... teria assim uma palavra para resumir tudo isso, é a palavra compatibilização. Compatibilizar o projeto. Exatamente. A gente briga muito por isso, isso né? Aí. Isso aí. E se a gente não tiver atento desde o início, vai acontecer isso muito do que você falou. Chegar lá na frente, aí vai perceber que deveria ter sido feito diferente. A gente tem vários exemplos. A gente teve uma mudança muito grande na norma, na ABNT de elevadores, que foi no ano de 2020. Tá. Né? A gente entrou com a nova ABNT 16858, né? Versão 1 e versão 2, né? 16258. 16858. Essa é a última normativa que existe para transporte vertical. Ela é equalizada com a NM82 da norma europeia, né? Então, assim, veio para somar e resolver muitos problemas que a gente encontrava ainda aí no mercado nacional de transporte vertical, né? Porém, quando ela foi lançada em 2020, tivemos a pandemia.
Então, assim, ela foi prorrogada agora em março de 2024, que começou a ter validade. Né? Não sabia. Então, assim, todos os elevadores comercializados de abril em diante desse ano, né, começaram a ter Já que cai estar sob dentro dessa normativa. E ela muda vários quesitos. E alguns deles falam muito relacionados à construção, como o fundo do poço, a última parada, o local da sala de máquinas, né? Existe uma questão no mercado hoje que fala muito, elevador sem sala de máquinas, elevador sem sala de máquinas. Todo mundo vem com isso na cabeça, o arquiteto tem isso na cabeça, às vezes o engenheiro também. Só que eu vou falar para você, assim, até quantos pavimentos? Entende? Porque chega um certo momento que deixa de ser eficiente quando você quer trabalhar com um elevador sem sala de máquinas. A gente vê, existem projetos de 24, de 28 pavimentos aí, sem sala de máquinas. Eu, particularmente, falando assim, como meu conhecimento em transporte vertical, eu não acho interessante que a partir de 12 pisos já seja sem sala de máquinas. Eu já opto por trabalhar com elevadores com sala de máquinas. É uma boa dica, um bom número aí. Imagina o seguinte, você ter que fazer uma troca de rolamento pendurado dentro de um poço e você ter que fazer uma troca de rolamento de pé em cima de uma laje confortável. Né? Diferente. Outro item, você tira todo o ruído, né, de dentro do poço, você joga para um outro local, né? Você concorda comigo que hoje as áreas técnicas não são que nem antigamente? Mudou muito. O que eu debato muito com o arquiteto, por que você não fez um lance a mais de escada para a pessoa chegar caminhando na área técnica? O que a gente tem lá? Parou para pensar o que a gente já tem hoje? Hoje nós temos o elevador, que isso já não é mais vai ter ou não vai ter. Vai ter, né? Obrigatoriamente. Hoje quem vai comprar um prédio aí, quem vai morar num 5º andar sem elevador? É muito pouca gente que moraria hoje no 5º andar do edifício sem ter elevador. Estamos falando de prédio baixo, né? Mas um predinho de 5 pisos, vamos falar dele, pra gente nem ir muito pra cima. Tá. O que a gente tem? A gente tem um elevador, que hoje é obrigatório. A gente tem placa solar, que hoje todo mundo tem. As bombas de hidrante, né? E outras coisas que eu não tenho na cabeça. Olha quantas manutenção. Coisas a gente tem de manutenção. Que o acesso lá, em alguns edifícios, quase que chega a ser semanal, com certeza, mas quase diário. Né? Essa necessidade de acessar esse local. Eles têm um acesso precário ali. E a gente ainda tem o costume de chegar em obras e ver aquele óculos lá de 80 por 80 e uma escadinha que tu pendura e sobe lá. Sim. Sabe que esse negócio que você falou do prédio de 4, 5 pavimentos? Eu vejo muito assim, ó. Me parece que antigamente ter um elevador era algo extraordinário. Tem uma visão sobre isso pra te passar. Então, beleza. Então era algo extraordinário. E hoje é algo fundamental. Não tem como não ter. É bizarro pensar em não ter. Exato. Mas me parece, e aí acho que talvez venha um contraponto, mas me parece que os próprios custos que você tinha lá atrás, há 20 anos, já são diferentes dos custos de hoje. Muito. Lá atrás você ter um elevador era assim, era você ter uma Porsche. Hoje, natural você ter um elevador, Você sabe como é que era antigamente? Cara, um apartamento era um elevador. Olha só. Antigamente era assim. Hoje, você sabe que não é essa. Hoje tá longe disso Hoje aí, você precisa 4 elevadores para dar um apartamento. Dependendo do tipo do edifício. Né? Categoria desse empreendimento aí. Isso. Então isso caiu muito, né? Ficou muito mais acessível. Eu sempre faço uma comparação assim, ó. Você em 1990, quem que tinha telefone fixo em casa? Boa. Era só quem tinha mais condições, não é verdade? Aí depois, no ano de 2000, começou a vir os aparelhos celulares. O Ericsson. Quem que tinha aquilo lá? Era só quem tinha aquele quadradão lá que podia usar como arma letal, né? Entende? Pouca gente. Ele. Depois, não vamos longe não, vamos falar em 2005. Quem que tinha ar-condicionado em casa? Massa. Não era todo mundo. Legal. E hoje? Quem básico. que não tem ar-condicionado em casa? É básico. Hoje, elevador é básico. Né? Muitas cidades, você pega Foz do Iguaçu, por exemplo, a regra lá é clara: 2 pavimentos, se não for unifamiliar, se não for um sobrado, então, né? Se for unifamiliar, tem uma sala comercial embaixo, em cima tem um apartamento, elevador. Se deu 4 metros, uma plataforma de acessibilidade atende. Mas isso a gente pode condicionar diretamente à tecnologia, certo? A tecnologia. A evolução da tecnologia. A tecnologia abaixou o preço, né? Claro. Abaixou o preço do equipamento e subiu o preço da construção. Exato. Pegou valor, né? A gente fala assim, né? Sim,
essa eficiência, que você já usou 3 vezes essa palavra aqui, ela tá ligada a isso também, né? Exatamente. Os sistemas são muito mais eficientes hoje, Exatamente. né? Hoje, um elevador ele é constituído muito de metal mecânica, metalurgia, né, em geral. E a metalurgia ela cresceu muito nos últimos anos. Né? A robótica, hoje as nossas máquinas lá, elas trabalham todas no sistema CNC, é robô soldando, é robô cortando, é robotização, ela veio para ficar, entende? Sim. Para tomar o lugar das pessoas? Não. Para somar junto com aqueles que ainda têm o lado operacional. Essa visão, assim, de tomar o lugar das pessoas é uma visão que ela na minha cabeça, ela não existe mais. Por quê? Também, não. Porque, assim, porque não tem pessoas. Não tem. A gente a gente não precisa ser hipócrita em falar isso. Porque, assim, ó, não tem gente. Ontem eu tava conversando com o Lucas Sartori, da Concilos. Sim. Né? A gente se encontrou lá num store de arquitetura. E aí, a gente conversando, ele tá fazendo uma grande sede nova, um negócio muito grande mesmo. E eu falei, Lucas, qual que é a perspectiva de ter pessoas lá e tal? 2.000? Ele falou, não, cara, meu negócio lá é ter menos pessoas, mais processo, porque eu não consigo gente, não tem gente. Então, não é porque assim, eu vou colocar marketing para que não tenha mais vagas na minha empresa. Tem nada a ver com isso, é porque não tem mais. E mesmo assim, falando que não tem, ainda vai ter 1.000 pessoas lá. Exato. Entendeu? Mesmo não tendo, vai ter 1.000. Então, a gente tem que ter cada vez sistemas mais eficientes. É isso, né? Essa tecnologia tem que estar evoluindo sempre. E a tecnologia é que vai fazer melhorar o processo e vai baixar o valor do produto, né? Vai ser competitivo. Wilson, olha só que interessante, né? O nosso mercado hoje de edificações verticais, os nossos prédios, eles têm subido cada vez mais. Muito. Né? Você pega Cascavel, vamos pegar Cascavel como exemplo. Cascavel, vamos colocar 15 anos atrás, até um pouco menos, uns 10 aí, sei lá. Você só tinha prédios de até 18 pavimentos. Era o limite superior. 18, 20, né? A legislação era para isso e tal, né? Pega até uma região oeste, eu vou falar. Região oeste. Porque Medianeira também não tinha. Foz talvez tinha alguns um pouco mais alto. Foz tinha alguns de 25 ali, alguma coisa, né? Mas num contexto geral, os prédios eram desse tamanho. Hoje em dia, os prédios superam em muito essa altura. Então, hoje a média que eu tenho visto em execução é 30 andares. Tem que chegar lá a 30, né? 24, 26, 27, 22. Exatamente. 18 para cima. De 18 para cima tá minado. Tá minado. E aí você tem já edificações chegando hoje aqui em Cascavel a 40, 44, 46, né? Qual que é a importância desses elevadores para esse mercado cada vez mais alto? Eu vou te responder com uma única palavra: logística. Boa. A logística. Hoje, assim, toda vez que eu tenho que fazer alguma consultoria direta ao cliente para falar sobre transporte vertical, a primeira pergunta que eu faço para o cliente, seja qualquer tipo de empreendimento, seja numa escola, seja numa residência unifamiliar, multifamiliar, numa indústria, em qualquer tipo de empreendimento, eu vou perguntar para o cliente sobre a logística. O que você quer fazer com esse equipamento? O que ele tem que fornecer para ti? Porque a gente vai de A a Z. Qual que é a tua expectativa? Qual que é a tua expectativa? E é isso que tem que ser, essa é uma das maiores preocupações hoje, que nós da construção civil, que trabalha no projeto, na engenharia, né, tanto da arquitetura, quanto o engenheiro, quanto a empresa que está se dedicando a fazer esse projeto para o cliente no transporte vertical, tem que oferecer uma logística segura. Bacana demais. Tem que garantir isso, né? A gente pega exemplos bem... Vou te pegar um exemplo assim, ó. A gente atende uma cooperativa de Medianeira. Tá. E eles... Hoje, a demanda deles é fábrica de ração. Você sabia que fábricas de ração são de 5 a 7 pavimentos? Ah, não, são altos. Pega em Bom Jesus ali, exatamente. As fábricas de ração de Bom Jesus são gigantescas. Então, 7 pavimentos. Você sabe quando que eu descobri isso? Quando eu fui chamado para fazer uma cotação do elevador dentro de uma. E você sabe o que eu descobri? Que o pessoal que limpa aquelas máquinas chegam a subir 30 vezes por dia. Caraca. Na perna, naquelas escadas lá pra... Sobe, desce, mecânico, desce. Entende? É uma loucura. Estão tudo magrinho, né? Estão tudo magrinho, né? Isso era tudo feito, dentro dessa cooperativa, era tudo feito sem elevador. Existia o quê? Qual que era a visão? A visão era o quê? Um elevador de carga para trazer as peças grandes, para levar as ferramentas, era isso.
Aham. Aí chega eu lá, meio doidão, eu falei assim, por que a gente não faz um elevador de carga e que tenha possibilidade, um elevador grande de passageiros, que tenha a possibilidade de colocar carga dentro quando for preciso, levar uma peça maior. O que vocês precisam ter? Um elevador grande de passageiros. Muitas vezes a gente confunde com elevador misto, cargas e pessoas. Não é. Ele é um elevador de passageiro de alta capacidade. Aham. Ah, eu quero 1.500 quilos de carga. Beleza, um elevador para 20 passageiros. Não, nós estamos fazendo um projeto lá em Foz, lá do aquário. Tá. É um elevador que tem que levar o tubarão para dentro do aquário e tal. Tem que ser gigante. Então a gente fez o quê? Um elevador de 40 passageiros. Ah, que bacana. Entende? Porque ele fica misto, teoricamente. Você usa ele quando tem que transportar algum item maior, você leva ele Aham. e você pode usar como pessoas no cotidiano. Isso melhorou muito a qualidade do trabalho dessas pessoas dentro das fábricas de ração. Isso se fala em logística. Então é isso que a gente fez. Lá no Bom Jesus ali a gente fez isso. Uhum. Então, ele colocou elevadores rápidos, funcionais, né? E estão lá. Então sobe carga, sobe pessoas. Então Achei toda hora legal. sobe, desce, não para. Achei legal isso que você falou, porque é um pensamento diferente do que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado somente a entender, pelo menos eu tô colocando uma visão do leigo aqui do outro lado, né? Tá acostumado a ter somente, aqui são tantos andares e tantas pessoas, e pau, né? Exatamente. E não, é muito mais do que isso, né? Exatamente. Quando a gente fala um outro setor, vamos falar num supermercado que tem um depósito em outro pavimento. Você chega para fazer um negócio assim, a pessoa fala, não, eu quero um elevador que cabe 2 pallets. E eu falo, por quê? Não, porque daí vai levar mais. Eu falo, por quê? Se a gente pode ter um elevador que tenha o dobro da velocidade, que vai 1 pallet por vez. Boa. Enquanto uma pessoa aqui embaixo está colocando esse pallet, outro lá em cima já está tirando, você já está chegando com outro pallet aqui na porta. Eu faço a conta para você aqui que um elevador com 1 pallet dentro vai ser muito mais eficiente e durável. Sabia que você usa essa palavra aí, porque é ela sempre. Exatamente. É ela sempre. Eficiência. E Entende? mostrar isso é importante. Exatamente. Isso aí. Quando a gente for falar de um condomínio Bacana demais. residencial, eu tenho uma teoria. Ela não está escrita em lugar nenhum, mas essa teoria é minha. Tá. Prédio com 1 elevador. Pavimentos máximo, 8 pavimentos. Tá. Acima de 8, 2 elevadores. Ah, mas o cálculo de tráfego dá com um só para 10. Dá até para 13. Dá. Entendi. Eu faço o cálculo com 13 elevadores. Com 13 pavimentos vai atender com 1 elevador grande. Uhum. Só que a gente tem que lembrar de várias coisas. Manutenção é uma. Uhum. Outra, o elevador para. Se alguém vende um elevador dizendo que ele não para, tá mentindo, porque elevador para. Ou seja, por força dele, de algum defeito dele, ou por conta da energia. Em algum momento, a disposição mecânica dele vai exigir. Vai exigir uma parada, vai exigir, né? Com certeza. E dependendo do impacto dessa parada, isso pode levar 24 horas. Sim. Você imagina 13 pavimentos ou 15 pavimentos com um elevador só. Mas eu colocaria até um parênteses nesse teu cálculo aí, porque tem que avaliar ainda se é um prédio residencial ou se é comercial. Exatamente. Porque o meu prédio comercial, por exemplo, no qual a gente está hoje, são 2 elevadores e são 9 pavimentos. Ó, então, tá bem nesse limite ali do que você estava falando, de 1 e 2. 2 pavimentos nesse prédio, cara... Comercial? Comercial. Ah, não dá tempo. É o mínimo, do mínimo, do mínimo. E eu acho que deveria ter 3 lá, entendeu? Exatamente. Porque tá sempre congestionado, tá sempre com... Então eu acho que essas obras comerciais, elas têm que estar evoluindo para 3 elevadores. A gente fez um cálculo ontem. 5 pavimentos, fizemos um cálculo ontem. 5 pavimentos, não tem como é que se chama? Uma sala de reuniões grande, um auditório. Não tem auditório em cima, o auditório é no térreo. Tá. Auditório é no térreo. 5 pavimentos, deu na tampa 2 elevadores de 8 passageiros. É, isso aí. Deu assim, zerando. Isso para ser o mínimo eficiente. Porque daí a gente tem várias teorias. Não é só a capacidade de carga ali. Não é 8, 10 passageiros. É a capacidade de carga versus a velocidade do elevador, versus o tipo de abertura de porta. Se ela é porta lateral, ela é porta central. Entende? Isso são 3 itens que influenciam muito nesse cálculo de tráfego. Sim. Entende? Só que eu aconselho todo arquiteto e engenheiro não se basear pelo esse cálculo de tráfego. Se baseia pela logística. Cara, eu já vi que tem assim tem muitas variáveis aí que vão determinar a escolha de um bom elevador. Exatamente.
Não, é muito legal a gente falar disso. E eu costumo brincar que aqui no Sinuscast quem mais aprende sou eu, né? Exato. Porque eu tô aqui, eu tô aprendendo o tempo todo, né? E, então, Absorção direta. absorção direta, né? São muitos parâmetros, então, que estão envolvidos, né? Muita coisa, né? A questão mesmo de sem sala de máquinas e com sala de máquinas. Por que eu tenho uma teoria até 12? Né? Até 12 ainda, né? Teoricamente, se você me pedir o que você recomenda vender, a nossa equipe, eu falo, cara, se você conseguir trabalhar sempre com sala de máquinas, melhor. vai firme. Uhum. É só uma laje a mais. A última altura ela é igual. Sim. É só vai uma laje a mais. Né? O conforto do usuário é muito maior. O usuário, o que ele vai ter de percepção? O ruído da máquina fica muito menor. Acaba sendo menor o ruído da máquina. Uhum. E no última porta, no último pavimento, você não tem aquele painel elétrico conectado lá na última porta. Entendi. Vai ficar tudo em área técnica. Tá tudo lá na área técnica. Aham. Né? Então hoje, né, quando a gente fala de elevador, a gente também tem que falar de área técnica. Tem que. Por isso que eu sempre converso com os arquitetos, que eu tenho liberdade para isso. Eu falo, leve mais um pavimento de escada. Cara, é tão barato. Faz metálica, entendeu? Mas faz uma Sim. escada que a pessoa possa ir caminhando. Mas é por isso que a gente tava falando que o momento certo do cara pensar no elevador é aqui no começo, é aqui no arquitetônico. Isso aí, é no arquitetônico. Cara, sai do arquitetônico, né? Eu não tenho muita visão, assim, como que funciona se o arquiteto conversa junto com o engenheiro na mesma hora. Mas eu acho que é arquiteto uma coisa, depois vai pra engenharia fazer o cálculo, né? Hoje em Acho que é dia mais ou tem menos que estar conversando diretamente. compatibilizar. Foi o que você falou antes. Tudo. Só que não esqueça do elevador. Não dá mais pra deixar pra depois. Boa. Não dá mais. Entende? A gente perde eficiência. Eu tenho muitos empreendimentos que eu tô fazendo, grande, 18, 20 andar, que eu chego lá e falo, que dó. Mas quer ver? Que Ó, dó. eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se isso existe ou não, tá? Mas eu vou falar, por exemplo, da minha área, né? Eu costumo fazer analogia com o que eu vivo, né? Quando eu retornei para a empresa em 2012, né? A Fugel tem 36 anos, mas eu trabalho lá como como office boy desde sempre, desde que me conheço, mas depois como engenheiro realmente em 2012, né? E naquela época, assim, eu me recordo muito que a gente orçava muita obra já na execução dela. Então, assim, o cliente me mandava lá os esforços, as cargas e tal, e eu já, para fazer essa tua obra aqui vai custar 100 mil reais. Tá, daí o cara vai lá, quanto está castinha, não sei o quê. Então, eu já orçava a execução, tá? É como se eu te mandasse aqui o meu prédio e você falasse, tem que ser o elevador tal, tá aqui, 300 mil elevador, tá? Hoje em dia, eu faço um trabalho um pouco diferente dentro da Fungel. Hoje em dia, eu não faço tanto essa questão de já orçar a execução. Eu falo, vamos fazer um projeto. Essa obra que eu tava ontem, tava te contando, é uma obra de um prédio comercial, tem lá 12 pavimentos, e eu não tô contratado para fazer execução, eu nem sei se vou, mas eu tô dando solução para o projeto. Então, nessa área de elevadores, como é que tá isso hoje? Você tem esse papel do projetista do elevador ou não? É mais já, tá aqui, a solução é essa. Na verdade, a nossa engenharia interna, a gente trabalha com todos os pré-projetos sobre a necessidade e demanda. Tá, certo. Então, assim, cabe ao nosso consultor comercial trazer a demanda, Tá. falando muito sobre a logística, Aham. para então a nossa engenharia falar, o elevador vai ser esse. Tá. E ele tem que ser nessa medida. Aham. E o poço tem que ser dessa medida. E a última altura tem que ser essa medida e a caixa de corrida tem que Já ser especifica tudo essa ali. medida. Até tem uma questão que a gente fala sempre, né? O que é onde que vai o elevador? Aham, claro, evidente, evidente. O que é lá? Evidente. O que é? Pra ti, o que é? Aonde vai o elevador? Como se chama aquele espaço? O poço? O poço. Aham. Na verdade, o nome dele é caixa de corrida. Nunca ouvi falar isso. O poço é do nível inferior Tá. pra baixo. Aquele é o poço. Entendi. É aquilo que entra, né, do último nível lá embaixo. Não importa se for terra ou se for SS3. Sim. Do SS3 pra baixo ali é o poço. E a caixa de corrida. E tu sabia que esses postos eles podem variar de 1,10 até 3 metros de 3 profundidade? metros? Não, Sim. 3 metros eu não sabia. Depende da velocidade do equipamento. Aí se for, mas daí estamos falando Se de tu for trabalhar no elevador com 4 metros por segundo, você vai precisar 3 metros de posto. E se eu tiver hoje um prédio de 60 andares, a DW consegue me atender? Consegue.
Hoje nós estamos, assim, a tecnologia, depois que tu passa de 15 pavimentos, ela não tem muitas alterações a mais. Entende? Entendi. A gente trabalha aí com... Vai mudar o tamanho do motor, Exato. o tamanho da... 15 pavimentos, a gente está trabalhando já com máquinas de 1,75 m por segundo. Que show. São praticamente quase 2 metros por segundo. E aí você vai indo, né? Com 24 pavimentos, a gente já tem que trabalhar com máquinas de 2 a 2,25 metros por segundo. Uhum. E quanto mais pavimento vai subindo, mais velocidade a gente precisa, né? Os mais rápidos do Brasil Sim. hoje estão em Camboriú, né? 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Né? Só que nós estamos falando de 83 pavimentos. Falando da parte de engenharia, tá? Parece bobeira essa questão da altura do posto elevador, mas o que a gente tem basicamente é um aumento da área escavada, né, do teu terreno ali para a fundação e uma redução da altura útil da tua fundação. Então, esse impacto ele é realmente direto. Então, por isso que realmente a gente tem que estar pensando nisso no início. Vamos imaginar que você tenha essa altura de 3 metros. Isso tem um impacto bizarro no projeto. Isso. Né? E a gente tem que prever isso inicialmente. Não dá para deixar para depois. Não. Inclusive, falando de fundação, tem projetos de fundação que acabam sendo alterados em função dessa altura. Porque com a redução da altura útil da fundação, eu posso ter um sistema ou outro que passa a não ter mais a execuibilidade. Eu não consigo mais executar daquela forma. Eu tenho que mudar a minha técnica executiva em função da altura. Então, olha a importância de ser analisado. Talvez se tem necessidade de ter um bloco maciço, né? Descendo toda essa área. Né? Tipo... tem que mudar tudo. E outra, olha só, vamos pensar assim, que você, de repente, projetou a fundação, executou a fundação, começou a mexer com as alturas, aí os caras, viu? A altura do bloco não é essa aqui, não. Não é 1,5, é 2,5. E aí? Falar, cara, não tenho sobra. Eu não tenho esse 1,5 que vocês estão falando, não tenho. Né? Tô com 60 aqui. Então essa situação, ela existe. Essa situação, ela acontece. A gente pegou uma obra em Foz agora, que nós temos um poço de 40 centímetros. Que jeito. E não tem que fazer. Que jeito. Foi feito uma sapata num modelo tipo Radier, sabe? Tipo embaixo assim. Ela é maciço inteiro. Não tem que fazer. 40 centímetros. E aí? Pensar em reforço. Pensar em mudar o sistema, fazer um equipamento especial para esse cliente. Bom, se obriga a fazer. Mas daí o que acontece? Aí o cara acaba pagando um valor muito maior. Muito superior, né? Porque não foi pensado no início. É a compatibilização, né? Veja, quando a gente fala de compatibilização, essa palavra ela é interessante, porque muita gente já pensa assim, compatibilizar é projetar lá usando Revit, usando BIM. Tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Compatibilização, para mim, é encaixar as disciplinas e reduzir, né, o retrabalho, tornar a tua execução mais eficiente. Voltamos a falar em eficiência. Então, olha como essas palavras estão conectadas, né? Isso aí. E isso, como que a gente consegue muito, no meu ponto de vista? Parceria é o nome do negócio. Uhum. Parceria. Eu vejo que muitas pessoas ainda elas ficam pulando muito de galho em galho. Uma hora com outra hora com outra hora com outra. E não vai criando não entende o padrão. Vai criando limo, que a gente fala em medianeira, né? Vai criando aquele limo e vai ficando ali, né? A gente tem que se unir mais. Nós, do transporte vertical, seja a minha empresa ou qualquer outra, ela tá ali disponível para isso. Ela tem que estar, pelo menos, disponível para isso. Olha, eu tenho uma dúvida. Pode me ajudar? Sim. Na hora que tá pensando em como é que eu vou desenhar esse prédio e tal, já pensa primeiro no elevador. Mas como é que eu defino a empresa de elevador aí? Como é que é a avaliação de mercado. Boa. É isso que eu falo. Boa. Veja as referências. É isso que eu tenho para te dizer, né? Tem muita gente... Eu não sou uma empresa multinacional. Minha empresa não é multinacional. Tá. Né? A minha empresa é uma empresa regional, teoricamente, que falando aqui, a gente gosta, eu gosto de ficar no Paranazão aqui e Oeste Santa Catarina com a DW Elevadores. E eu tô indo pro Oeste porque eles estão fazendo assim pra mim. Vem. É que Chapecó tá crescendo demais. Eles falam, vem porque a gente gostou do produto e tal. E quem levou a gente pra lá? Um cliente
que foi lá, instalou... Começou... banco, né? O cara vai lá, instala no banco, aí o banco já é nosso cliente da rede, a gente já tem toda a rede do banco. Olha, o cara começa a usar o banco e fala, eu quero um desse, eu preciso desse. Nossa, eu escutei de um amigo meu sábado falar assim, é sério que dá pra pôr um elevador em casa? Quando eu tava falando que na minha casa eu tenho elevador, eu vou fazer uma casa e não vou pôr elevador, é sacanagem, Não, né? casa de ferreiro, né? Eu falei, não, tu tem que... Porque ele queria fazer uma casa térrea, porque ele não quer escada, porque ele anda de moto de trilha, ele pode se machucar e tal. Eu falei, eu também ando de moto de trilha, eu ando de moto de big trail, eu sou meio aventureiro. Falei, eu sou um cara que tô propício qualquer hora, tá aparecendo de muleta, em qualquer lugar. Mas eu quero que você vá lá na minha casa. Aí vai lá. Né? Porque você tem um terreno apertado. Você fazer uma casa térrea, você acabou com o terreno. Agora, você pode fazer uma casa em 2 andares. Hoje não é mais um negócio que fala, não, deu os quartos lá em cima, daí a escada. Sim, com certeza. Cara, você resolve hoje a partir de 55 mil, tu resolve o teu problema. Isso não é... Eu ia comentar isso até, quer ver, ó. Quando nós fizemos a casa dos meus avós, tá? Eles têm uma casa no Golden Garden. Sim. Deixa eu pensar, acho que a casa foi construída em 2007, 2008. Já era um tempo que ter um elevador em casa já era uma coisa muito louca, né? E meu avô, na época, falou assim, vamos deixar o espaço pro elevador. Vamos deixar o espaço pro elevador, porque a gente vai precisar. Hoje eles têm lá 80... Era a moda, deixar o espaço, já era moda. Era modinha deixar o espaço. Era modinha, 85 anos eles têm hoje, né? E aí, passou uns 3 anos depois que a casa foi entregue, nós compramos o elevador, instalamos o elevador, né? E é um fenômeno. Sim. Inclusive, o elevador é a coisa mais linda, porque ele é redondo, a caixa de vidro. Sim. Então, é super legal. Os meus filhos vão lá, eles adoram, porque eles ficam olhando. Se olhando Então... essa questão de elevador em casa desmistificou muito, muito. E não igual um ar-condicionado. Boa. E não só em casa. Olha só, também agora eu vou dar um segundo exemplo. Meus pais, eles vão se mudar agora ali pro Country Yard. Sim. Que é o edifício novo que a Augusto Casaroto, WNBC, estão entregando ali na frente do Country, né? E eles compraram um duplex. Eles têm um duplex lá. E aí, o meu pai foi o único do prédio que deixou ali nos duplex, deixou o espaço, a caixa de corrida pro elevador. E aí ele falou assim, eu vou deixar aqui, vou fazer agora, sem pressa, né? Quando for usar o elevador, quando eu ver a necessidade, a gente coloca, né? E aí ele até vai usar agora meio com uma adega lá e tal, vai só dá uma pausinha, me passa o número do teu pai aí que eu preciso Não, você tem o número do meu pai, você tem, né? Você tem. Potencial cliente. Potencial cliente já anota na caderneta dele. E já aproveita para vender logo antes que ele... Né? Isso a gente tem vários equipamentos assim. Eu acredito. Segundo, eu tenho um em Curitiba no 35º andar. E já não é mais aquela loucura. Nossa, o cara tem um... Como que vai levar? Exato, 35 andar, não tem nem como puxar com uma corda por fora, cara. Tudo, tecnologia. Como mudou isso aí, né, cara? Você faz ele em forma de Lego. Hoje, se você vê um elevador nosso desmontado, você vai falar, nossa, que grande Lego gigante. Sim. É um Lego. E assim, ó, e a gente tá falando, beleza, sobre essa questão da facilidade, mas como é que vocês hoje na DW vê a questão da segurança desses elevadores? Porque é um item que é fundamental, né? A primeira coisa, sabe? As pessoas falam assim, elevador cai. Boa. É a pergunta que chega pra gente constantemente. Elevador cai. Se não foi bem produzido, bem desenvolvido na engenharia, bem instalado e com uma manutenção em dia. Boa. Existe o risco. Sim. Né? Hoje, transporte vertical, ele é o equipamento mais seguro do mundo, né? O meio de transporte mais seguro do mundo. Mais do que o avião, inclusive. Né? Mas a gente vê ainda inúmeros acidentes. Inúmeros. Você que tá na área, eu tô dentro. Muito. Eu sou diretor do Paraná da Biel, da Associação Brasileira de Elevadores. E a gente tem reunião, sabe? Tipo, e tem um grupo nosso ali no WhatsApp que tá toda hora. E todo dia tem acidente. Todo dia. Tá brincando, cara? Todo dia. Né? Ou é o senhorzinho que abriu a porta e a cabine não tava e caiu em cima da cabine lá embaixo. É o técnico que foi esmagado porque tava fazendo manutenção. Entende? Tinha um tempo aí que você tinha as caixas, você tinha 3 elevadores, né? Você tinha um núcleo de 3 equipamentos. Você só precisava ter as vigas para instalar. Você não precisava fechar,
A parede ali. Com a última normativa agora, a 16858, é obrigatório, né? E não foi porque agora, ano passado, morreu um técnico em São Paulo esmagado pelo elevador que estava do lado. Ele fazendo manutenção nesse, com o corpo dentro desse, e foi esmagado e morreu, entende? Então, acidentes acontecem. Por isso que a gente sempre fala, faz uma avaliação técnica da empresa, visita a empresa, veja um motivo tão pequeno que a gente pode até falar aglobado em engenharia civil, né? Engenharia, cálculo. Uhum. Por que eu tenho toda a parte de corte e dobra de chapa dentro da minha empresa? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho só com uma usina. Eu compro só deles. É eles que me fornecem aquele material e trazem para mim. Outro dia, uma chapa de 8 milímetros, a gente foi dobrar na dobradeira, ela rachou. Caraca. Como que você busca um lote? Como que você faz? Se você está comprando ali no negócio, uma chapinha daqui, uma chapa de lá. Você não sabe a origem, né? Então assim, e eu estou falando de elevador de 3 mil quilos, 5 mil quilos, até 20 mil quilos. Isso é força, né? Isso é força. Como que você vai identificar um lote, né? Como que você vai saber se esse equipamento está vindo do jeito certo, entende? Então isso tem uma responsabilidade grande. É muito grande. Não é só fabricar como está no desenho, no SolidWorks lá e tchau, entende? Nós temos hoje uma equipe de engenharia grande, fazendo teste de força, coloca e segue a regra, a norma. Eu falo assim, que o nosso Brasilzão vai ficar top quando a BNT passar a ser lei e não só referência. Porque hoje a BNT ela é referência. Hoje ela só tem força de lei, né? Ela é referência, né? Você tem que seguir ela. É uma orientação, é uma norma orientativa, né? Isso, Pra você seguir ela. O dia que ela passar a ser que nem as NRs, que são leis. Isso. Aí você vai ver a diferença. A NR não tem conversa. A NR não tem conversa. Tá elevador lá, de carga. Acabou. Um elevador de carga. A gente tá fazendo muito elevador de carga. Porque mudou tudo. Antigamente botava um guincho enrolado num cabo lá e tchau, obrigado, né? Acabou. Hoje existe a NR e você tem que seguir, que nem dizia meu avô, afianco, na linha, né? Na linha. Tem que seguir na linha. Legal. Entende? Então, o dia que isso acontecer... Vai ter uma... E o que a gente precisa também no Brasil? Cobrança. Né? A cobrança. Eu vou falar para ti que hoje a DW, a minha empresa, é uma das empresas que mais faz denúncia em equipamentos fora de norma. A gente faz muita denúncia. O pessoal do CREA já tá, entendeu? Porque a gente faz muita denúncia. Tem a linha direta já. A gente manda por e-mail e ainda manda um WhatsApp. Tá certo, e tem que ter, cara. Ó, confere, dá uma olhada aí. Porque, cara, a gente não quer ver ninguém se acidentar. Sim. Entende? Ô Wilson, já indo pro nosso fechamento aí, me fala um pouco sobre o futuro da mobilidade vertical aí. Me fala um pouco sobre como é que você vê essa mobilidade... como é que ela está evoluindo, a gente comentou um pouco da IA. Me fala um pouco sobre esse futuro que você vê. O mundo está verticalizado. Está cada dia mais verticalizado, né? Hoje os terrenos são caros, né? Para você adquirir um terreno bem localizado, não vale a pena você fazer 2 pavimentos, 5 pavimentos, né? Você já parte para 20, 30, 40, como você estava falando. Então, cada vez mais a gente precisa de eficiência na tecnologia de transporte vertical para atender essa demanda. Né? O que está surgindo, né? Até nós agora vamos lançar o nosso produto que é baseado na nuvem, entende? É um atendimento pela nuvem. Legal. Né? As IAs, a IA veio para ficar, né? Ela veio para ficar. Então, assim, hoje a tecnologia do momento é essa. Você como ter é que é uma esse conexão. sistema aí? Me conta como é que ele é. Então, assim, você vai ter como é que fala? Um técnico virtual. Tá. Que ele vai fazer o controle do teu equipamento, né? O nosso técnico virtual, por exemplo, ele vai se chamar DWiano da Silva. O nome dele já está definido. Né? Você vai ter uma conexão com ele através do Telegram, né? Ou do aplicativo mobile, que você vai ter também como referência. Tudo que acontecer com o seu elevador, ele vai mandar uma mensagem para você, se você for na tua residência ou se você for um síndico, né? O responsável por equipamentos, né? E vai mandar uma para o meu técnico, operador, na nossa base de operação. Então hoje, lá na nossa empresa, a gente vai ter uma base, uma tela gigante, onde vai estar todos os elevadores que tiver instalado nosso. Apareceu uma situação lá, travou o elevador. Já vai acender uma luzinha vermelha lá e tal, o elevador já dá o endereço do elevador, vai dizer, ó, o elevador tá parado entre pavimentos. Antes de alguém reclamar Antes do cara que tá dentro do elevador saber que tá preso. Né? Porque a tecnologia hoje, ela tem uma demanda, você não pode mais deixar o cara no escuro. Já é um momento de pânico.
né? É um momento de pânico, cara. Quem nunca ficou preso no elevador, né? A primeira coisa que o cara fala, ele acha que ele criou naquele exato momento é claustrofobia. Ele acha que ele já é... Sim, né? claustrofóbico. E não é, entende? Sim. Não existe risco, até para deixar claro isso, não existe risco de você morrer por falta de ar. Não tem. O elevador, ele tem muita passagem de ar entre as portas, entre a cabine, ele tem muito local, entre o próprio ventilador. Sim. Né? O ventilador fica ligado, nos nossos, por exemplo, o ventilador vai ficar ligado, a luz vai ficar acesa, você vai ter uma conexão. Aí, uma outra tecnologia que a gente tem também na empresa, se você pode colocar lá um sistema de ligação automática, você aperta no telefonezinho, ele vai ligar para 10 números diferentes. Ele pode ligar para 10 números diferentes. É uma outra tecnologia que a gente tem que está ficando para trás com essa IA, por quê? Imagina, né? Com certeza. Com a IA, ela está ficando para trás já. Ainda é tecnologia... Automatiza tudo, né? Quando você acreditava que a gente ia falar, ainda é tecnologia GSM. Ainda é. Uhum. Né? GSM está ficando para trás. Falamos pelo seu aparelho celular, né? Que não tem mais chip físico. É muito rápido essa mudança, né, cara? Tudo muito rápido. Então, a tecnologia de transporte vertical ela tem que ser na mesma velocidade. Pra não ficar pra trás. Um elevador, ele é assim, ó. Um elevador é bem assim, ó. Eu e você gostamos de pescar. A gente comprou um Uno, que é o carro da referência, né? Um não. A gente tem um lote com uma garagem lá. E esse Uno tá lá. Um dia tu vai com a tua família, no outro dia eu vou com a minha. Aí no outro dia tu leva teus amigos, outro dia eu levo os meus. E assim vão indo. Se não tiver um mecânico que vai lá fazer manutenção nesse Uno, o que vai acontecer? Uma hora tu vai chegar lá e vai falar assim... Esse Wilson... deixou o carro quebrado. É isso que vai acontecer. É isso aí, é verdade. E é isso que acontece. Então, assim, ele é um carro coletivo, já se chama assim, né? É um equipamento coletivo. Então, o usuário, o síndico, né? A gente tem que ter uma preocupação constante com esse equipamento. Deixar ele sempre em dia, sempre organizado, né? Tem muitas vezes as pessoas falam, o cara veio aqui e deu uma limpadinha. Não, cara, ele foi lá, ele olhou fez uma conferência visual de tudo que poderia ter de situações que possam fazer ele parar, né? E eu sempre digo, o elevador, quando ele para por segurança. Quer dizer que deu certo o que tinha que acontecer. Uhum. Não é que tá errado, é que deu certo, entende? O problema é se ele parar no fundo do poço. Aí é um problema, né? Que ele pode parar no fundo do poço em alta velocidade. Tivemos vários casos aí que saiu a nível nacional, né? Santos, tivemos um caso. Sim, eu lembro desse caso. 8 andares, né? Caiu, despencou, matou todo mundo lá e tal, né? O que foi aquilo? Uma fatalidade de manutenção. Simplesmente. Manutenção. E aí assim, pô... mais barato, até quando? Entende? Essa questão do síndico, né? Isso é um ponto bem interessante, porque o síndico, ele responde, inclusive, criminalmente, né? Criminalmente. Hoje, assim, a gente vê muito... a manutenção, ela tá virando ela teve uma virada? Uma queima, né? Aonde que a gente consegue reverter? Nessa questão do WM da Silva, do IA, de ter um controle, né? Você agrega isso na manutenção, porque daí você mostra mais claramente qual que é a diferença, né? Um outro item que eu acho que sempre tem que ser comparado na hora de fazer uma manutenção é perguntar se essa empresa que faz manutenção tem um seguro de responsabilidade civil. Boa. De valor agregado. Boa. Né? Nós temos lá na empresa, por exemplo, 6,5 milhões. Então, vamos lá, você é o síndico. Deu um acidente no prédio que o elevador é da DW. Certo? Deu um BO lá. Vamos pegar um acidente simples. Teve um pequeno desnível, a senhora foi entrar lá dentro da cabine, resbalou, deu com a cara no espelho, quebrou o espelho e quebrou o nariz. Sim. Ela vai processar o condomínio. Vai. Você está amparado pelo meu seguro. Bacana, hein? Você está amparado pelo meu seguro. Se ela te processar e tu for condenado a pagar, quem vai pagar é o meu seguro. Que legal. Não é você. Entende? E isso aí não vai ser quem tá fazendo 100 pila, 150 pila. O cara não vai ter. Nunca, chega a ser ridículo quando tu fala em 150 reais a manutenção do elevador. Quanto que o cara cobra pra limpar a tua piscina? Por mês? Na minha casa ele cobra 225 reais. É isso aí. Cara, pra limpar a piscina, não tô desmerecendo, é um serviço complicado. Só que se ficou ali, né, tipo um pouco suja, não vai matar ninguém. Não. Agora, o elevador vai. Um elevador mal regulado. Caraca, entende? E aí ainda a gente vê 150, 200. Sim.
Eu acho que tem que estar sempre bem claro essa questão da responsabilidade, né? Exato. Eu acho que quando a gente assume isso, né, tem que carregar com essa palavra esse sentimento e fazer com que você realmente faça algo sério, né? Porque tem... É muito sério, né? É muito sério. Em todos os parâmetros, né? Eu volto a falar, logística. Eu não tenho hoje consultor meu que chega e vende o que o cara quer comprar, não. Eu vou discutir e às vezes eu perco a venda. Eu prefiro perder uma venda. Eu sou assim também. Mas não colocar nada em risco lá, nada que... isso aqui eu já sei que não vai funcionar. Eu vou falar pra ti, assim não também. Vai funcionar. Beleza, se o outro cara te vende, compra dele. Ontem eu tive uma situação no Treviso, o cara mandou lá uma situação, eu falei, cara, isso aqui não dá, cara, você tá falando aqui não tem lógica, pelo amor de Deus. Nessa economia que você quer fazer aqui, pelo amor de Deus, cara, você gastou 1,5 milhão no terreno, pelo amor de Deus, você quer economizar R$400 nesse negócio aqui, né? Então, tem coisas que às vezes não faz sentido, não né? Faz e a gente sentido. tem que... E aí, Wilson, aí eu vou te falar uma coisa, aí, como empresa, como empresário, eu acho que a gente precisa sempre se posicionar. Posicionamento. Isso. A gente precisa se posicionar. Quem que é a DW? Igual a gente sempre se pergunta, quem que é a Fungel? Como que a Fungel ela quer ser lembrada? Ela quer ser lembrada como aquela empresa que ela topa qualquer parada, ou aquela empresa que, cara, lá o negócio putz, os caras são sérios, velho. Os caras é qualidade, os caras não tem conversa, não fazem gambiarra. Então, eu acho que posicionamento é importante, né? É isso que cresce. É isso que cresce. Cresce a empresa e cresce o bolso do dono da empresa. É isso que cresce. Exato. É todo mundo abre uma empresa para ganhar dinheiro, não é mentira? Ninguém é instituição de caridade. Não é instituição de caridade. Agora, quando tu tem valor agregado, você melhora a qualidade da tua equipe, o salário da tua equipe, o veículo que eles usam. E assim você vai evoluir, né? Tem gente que fala, cara, tu troca de carro, cara, 2 anos nessa galera toda aí, cara, todo mundo anda de carro novo. Eu falei, pra mim, eu tenho uma visão. O carro do meu colaborador tem que ser mais novo que o meu. Boa. Ele tem que estar mais alinhado do que o meu. Boa, legal. Entende? Hein? Eu penso nisso. Nós não podemos parar. Nós não temos tempo para parar. O carro do colaborador, inclusive, é até a visão que o cara vai ter da tua empresa. É o chamariz. É o chamariz, né? É o chamariz. É verdade, Chega eu lá penso com muito o carro nisso também. limpo, organizado, novo. Entende? É isso aí. Eu concordo com você nisso. Você chega lá pra fazer... O cara chega lá na tua casa pra fazer manutenção no teu elevador, tu resolve sair no pátio e dar uma olhada, tu vê que os pneus do cara tá ao contrário. O que tu vai pensar sobre isso? E se os pneus do cara estão ao contrário, como é que tá o teu elevador? Como é que tá meu elevador? Você vai pensar, como tá meu elevador, cara? Então, assim, bacana. São coisas, né? A gente fala sobre também posicionamento, sabe? Posicionamento da construtora. Eu sei a construtora também que quer trabalhar comigo e eu sei a que não quer. Porque assim, o cara fala, não, cara, eu só quero que funcione. Não importa como é que vai ficar. Não quero saber de velocidade. Não tô nem aí pra eficiência, não tô nem aí pra logística. Tô cortando eficiência, tô cortando logística, só tem que atender o que a prefeitura pede. Cara, quando a gente ouve isso... Tchau. É complicado. É melhor demitir esse cliente aí. O que acontece? Cara... Ele não é o meu cliente, na verdade. O meu cliente são aqueles moradores que vão entrar lá depois. Aí vem o BO. Tem razão. Aí vem o BO. Uma coisa é o cara que compra, outra coisa é o usuário. A gente vai falar assim, ó. O cara já economizou um monte no elevador. Sinal que ele tá economizando em tudo o resto. Desde a fundação. Desde a fundação ele já começou ali, cara. Chegou, né? É verdade. Ele gastou uma fortuna num terreno bem localizado, levou já se apertou ali às vezes, né? Não é generalizar isso aí, é só um comentário. Sim. Cara, daí ele vai pra fundação, já não dá pra fazer com quem devia ser feito, porque é muito caro, e aí vai indo. Essa visão de economizar em cada etapa ali, ela é uma visão assim que ela traz muito prejuízo pra obra. Tem edifício que eu já perguntei assim, cara, tu não fez uma sondagem pra ver se aí não era um cemitério indígena, cara? Porque não pode. Sim. Tanta coisa errada que acontece, na tua obra. Tem que ter um cemitério, só pode. Muito bacana. Ô Wilson, chegando ao fim do nosso episódio, muito bacana a nossa conversa, muito, muito bom o nosso papo, assim, sensacional. Pra gente encerrar, deixa aí as suas palavras de fé e esperança pra quem tá nos ouvindo aqui no nosso episódio. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, você já percebeu, né? Pra mim, 2 assuntos, um é transporte vertical e o outro é gestão de pessoas. É a minha paixão, isso aí é a minha paixão. Eu tenho os meus hobbies, mas falar mesmo, eu gosto de falar de transporte vertical e gestão de pessoas. Eu acredito nas pessoas, eu acho que a gente pode ter um mundo bem melhor quando a gente começar a confiar mais uns nos outros.
né? É algo que pode mudar o mundo. No nosso ramo, para quem está nos assistindo aí, que está acompanhando o nosso podcast aqui, a construção civil. A construção civil é um ramo que não vai parar. E não pode parar. Ela não pode esfriar. Você pode perceber que toda vez que esfria a construção civil, o mercado acaba se encolhendo totalmente. A gente fala muito no Brasil sobre o agro. A gente precisa demais do agro. Mas a gente precisa, na mesma intensidade, que a construção civil não pare. Que as obras continuem, né? A gente gera muito emprego, né? O agro é muito forte, mas ele não gera talvez a mesma quantidade de emprego que a gente na construção civil consegue gerar. Nem perto. Né? Então, assim, para quem está pensando em entrar nessa vida, nesse ramo, né? Não é fácil, né? Fala para nós, não é fácil, né? Você tá dentro da construção civil, às vezes, né? Pode entrar na piscina que tá quentinha a água. Exato. Então, assim... Não, isso não acontece, né? Então, é um mercado duro. Exatamente. É um ótimo local para você montar o teu negócio. Um ótimo ramo, digamos, né? Generalizando na construção civil, né? Mercado tem para todo mundo. Seja ele nas fundações, seja ele no transporte vertical, seja ele na parte de esquadrias, seja ele em qualquer modalidade dentro da construção civil, vai ter espaço para todo mundo. Agora, procure ser referência. Siga certo, siga a cartilha, né? Escute quem tem conhecimento da causa, né? Eu vejo muita gente se aventurando. Nós temos um problema, assim, na parte de transporte vertical. O engenheiro mecânico, ele se forma lá, tal, e ele já quer sair fabricando elevador, instalando elevador, sem ter passado um momento dentro de uma empresa de elevadores. Eu falo para ti que eu acho que na construção civil, talvez tu pense até igual. Deveria ter uma residência. Boa. Para o cara poder assinar, deveria ter uma residência. Que fosse de 1 ano. Onde alguém, inclusive, um profissional chancele, que aquele cara tem capacidade para isso. Exatamente. Não, né? Esse cara tá, né? Igual medicina. Medicina é assim. Por que... E para pensar, medicina, né? Porque mexe com uma pessoa, tal, pode matar aquela pessoa. E um cara que faz um projeto mal do elevador? Pode matar quantos numa pegada só? No elevador, 8, 10, 12 pessoas. E se for um engenheiro civil, então, que fez um cálculo mal feito? Um prédio inteiro abaixo. Quantas pessoas podem morrer? E com esse mundo vertical, né? E com essas tendências de terremoto e não sei o quê, né? Quanto mais, né? Eu fico pensando naquela engenharia... Os japoneses lá e aquela galera lá, cara, aqueles caras devem derreter o cérebro, né, cara? De pensar como que nós vamos fazer, porque, cara, lá é frequente. Terremoto pra eles é que nem nós, chuvinha de vento aqui, né? Então, assim, se dediquem. Quem quer entrar nessa área, seja no transporte vertical, seja qualquer um, dê o melhor, estude bem. Se tem pouca experiência, entra num lugar e pega uma experiência para montar a tua base e daí pra frente você sair com o teu negócio próprio, se for o teu interesse. Entende? Não se aventure, porque de repente uma canetada errada que você der aí, você pode acabar acabando com o teu tempo de estudo, acabando com tudo que você fez até o momento, né? Por causa de uma canetada errada ou um projetinho mal desenvolvido. Bacana. Então essa é a minha sugestão. Aonde que encontra a DW? Nós estamos localizados em Medianeira, na entrada de Medianeira, sentido Cascavel, Foz, na entrada de Medianeira, né? Estamos ali, estamos construindo uma nova área ali, agora a gente vai para 43 mil metros quadrados de construção. Show. Né? De área, na verdade, construção 12 mil metros, né? Para ampliar o portfólio. Também estamos nas redes sociais, Instagram. Qual que é o Instagram? @DW Elevadores. Tá. @DW Elevadores, @Tecnipool também, que é a nossa empresa de acessibilidade aquática, né? Então você vai encontrar nós em todas as redes sociais, todas elas, né? TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, né? LinkedIn é um lugar muito bacana de conectar com o profissional, a gente percebe isso, então estamos usando muito disso. Eu também. Né? Então, assim, essa é a nossa... E o nosso telefone lá é o 45-3264-6131. Telefone bem fácil também de gravar, né? E aonde você pesquisar no Google, você digitou DWL e já vai aparecer nós, né? Viu uma logomarca verde? Que legal. É a DW. Que legal, Wilson. Obrigado. Obrigado por ter participado, obrigado pelo ter aceitado o convite e vir falar um pouco mais sobre isso aí. E um prazer tê-lo conosco aqui nesse episódio. Quem agradece sou eu. Então, beleza.
Muito obrigado a você que assistiu mais um episódio. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, a Chimansky Fábio, Construtora JL, Pedral Imóveis, que estão junto conosco. Se você gostou desse episódio, compartilha ele nas suas redes sociais, compartilha com algum colega seu. Se está com alguma situação agora ou futura de necessidade de elevador ou de mobilidade vertical, encaminhe esse episódio para esse seu conhecido, ou depois vem falar aí com o Wilson na DW. E muito obrigado realmente por ter assistido mais um episódio. Espero que você esteja inscrito aqui no canal, se não já se inscreve. Nós estamos no Spotify também, caso você queira nos ouvir. Vou sair viajar, vou pegar o carro, vou lá para Medianeira, por exemplo. É o tempo exato de você assistir, ou você ouvir. No caso, ouvir um podcast no carro, né? Liga ali o Bluetooth, assiste nós pelo YouTube ou pelo Spotify, que eu tenho certeza que aqui nos episódios do Sinuscast tem muito conhecimento de forma gratuita, acessível, para você realmente evoluir cada vez mais na sua carreira. Muito obrigado e até a próxima.